Pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula sobre combinação linear de vetores. Então, vamos para a aula? Bom, pessoal, então a gente vai falar sobre o que é uma combinação linear entre vetores. Para isso, eu quero que vocês olhem para essa configuração aqui desses três vetores. A gente tem o V1, o V2 e um terceiro vetor que eu chamei só de V, que é um vetor arbitrário qualquer, tá? O grande detalhe é que, como a gente já viu, a gente pode desenhar esse vetor em qualquer lugar no espaço. Então a gente escolhe desenhar eles começando todos no mesmo ponto. Então a gente tem um ponto aqui e vou desenhar o vetor V, o vetor V1 e o vetor V2, todos iniciando no mesmo ponto. O detalhe aqui é o seguinte: a gente sempre pode pegar esse vetor V, né, e escrever ele como uma combinação linear dos vetores V1 e V2. Tá, o que isso significa? Significa que se a gente coloca eles todos na mesma base, a gente pode ver que eu posso pegar esse V1 aqui, ó, e estender ele do tamanho que eu quiser, multiplicando por um escalar. Então eu posso pegar e fazer um vetor que eu vou chamar de A1V1. Tá? E esse A1 é um número arbitrário, né? Mas que eu vou fazer ele com que ele não seja arbitrário, que ele seja exatamente um tamanho que deixe o V1, né, que aumente o tamanho do V1 até essa linha que eu tracei paralela à direção do V2. Então veja aqui, ó, tem uma linha que passa na ponta do V e que é paralela à linha que passa pelo V2. Da mesma forma que tem uma outra linha que é paralela à linha que passa pelo V1. E a gente vai ver que quando eu faço aqui, ó, multiplico o V2 também por uma coordenada A2, então eu vou ter o vetor A2V2, eu tenho esse desenho, e esse desenho, como a gente viu na soma de vetores, a gente vê que aqui a gente tem A2V2, aqui também. Aqui a gente tem A1V1, aqui também. Então a gente pode ver que esse vetor V, ele pode ser escrito como A1V1 mais A2V2. Ou seja, é uma combinação linear entre os vetores V1 e V2 com as coordenadas A1 e A2, ou seja, A1 e A2, elas são as coordenadas do vetor V no que a gente vai chamar de uma base que vai ser V1 e V2. Então o V1 e o V2 vão ser uma base para a gente escrever o vetor V como uma combinação linear deles. E aí, então, para a gente entender melhor o que é base, eu fiz esse outro esquema aqui, ó. Aliás, antes de falar de combinação linear, né, de diferentes bases, vejam que o V1 e o V2 eles serviram como base para a gente escrever o vetor V como uma combinação linear desses dois vetores. Imagine que a gente tenha outro vetor. Imagine que a gente tenha um vetor U aqui, ó. O vetor U. Tá, e o que a gente vai fazer com o vetor U? A gente pode usar o V1 e o V2 também para escrever ele como uma combinação linear desses vetores. Então veja só, eu vou traçar na ponta do U uma linha paralela ao que passa, a linha que passa pelo V2, e na mesma ponta eu vou passar uma linha paralela que passa dessa que passa pelo V1. Eu vou fazer assim, ó. Então eu tenho uma linha paralela a essa e uma linha paralela a essa, tá? Então veja só, quando eu vou estender essa linha aqui, ó, do V1 e vou estender essa linha aqui do V2. E aí a gente tem um paralelogramo aqui, ó. Eu quero que vocês identifiquem esse paralelogramo aqui, ó. Esse paralelogramo, né? Ele é diferente desse, tá? Mas ele também tem a característica de a gente poder escrever aqui, ó. Veja que aqui, ó, a gente pode ver isso como sendo esse vetor aqui como sendo um B1, um B2V2, daqui até aqui. Esse daqui é o A2, né? Que era esse aqui. Ele se sobrepôs. Eu planejei mal esse desenho aqui. Então veja que a gente tem aqui o A2V2, mas aqui a gente tem o B2V2,
que também é um vetor na direção de V2, mas ele é um pouquinho menor, por causa do vetor U que a gente quer escrever. E aqui, ó, a gente tem esse vetor, aqui, ó, notem que ele também está na direção do V1, só que ele está no sentido oposto. Eu vou dizer que esse daqui é o B1, V1. Notem que o B1 é negativo nesse caso, né? Mas ele é um número, ele é um B1 vezes o V1, a gente tem esse vetor aqui. Quando a gente soma o B2, V2 com o B1, V1, a gente tem o U. Então a gente tem o B1, V1 mais o B2, V2. Notem que a gente tem a mesma base, o mesmo V1 e V2, só que com coordenadas diferentes. Aqui no caso o B1, B2 são as coordenadas de U. Então, coordenadas diferentes a gente escreve outro vetor. Então, o grande detalhe aqui é que a gente pode usar a mesma base, V1, V2, a mesma base, com coordenadas diferentes a gente escreve diferentes vetores, ok? Sempre com combinações lineares de vetores da base, a gente pode escrever qualquer vetor nesse plano, tá? Então, para ser qualquer vetor bidimensional, né? Aliás, nesse plano, no plano do vetor V1, V2, a gente pode escrever ele como uma combinação linear desses dois vetores, ok? Então isso nos possibilita, vamos estender esse mesmo conceito agora para o que eu vou chamar de decomposição de um vetor. Aqui então eu peguei dois vetores em a mesma base, agora eu vou pegar o mesmo vetor em diferentes bases. Então a gente vai decompor esse vetor em diferentes bases. Notem que aqui, ó, eu pego esse vetor V e eu pego esse vetor V1, V2. Então eu vou fazer uma linha paralela a V2 aqui, uma linha paralela a V1 aqui, os dois passando pela ponta do vetor V, e aí aqui a gente define, notem que esse vetor V1, ele vai ser uma, duas, três vezes o vetor V1. Então aqui eu tenho tipo 3V1, né, aproximadamente. E aqui eu vou traçar uma linha e eu vejo que eu tenho o vetor que é mais ou menos aqui, a gente pode ver, que é o 2V2. Então notem que esse vetor V, ele pode ser escrito como sendo 3V1 mais 2V2. Certo? Podemos fazer isso. Esse segundo exemplo é o mesmo vetor V, só que agora a gente tem uma outra base. A gente tem o U1 e o U2. Então aqui a gente vê que a base V1 e V2 formam uma base para o vetor V. Aqui vamos ver se o U1 e o U2 formam uma base para o vetor V. É só a gente ver que o próprio vetor V já é múltiplo do U1. Então a gente vai escrever, ó, aqui ele é 1, 2, 3. Ele é 3 vezes o vetor U1. Então o vetor V é 3 vezes o U1. E o U2? No caso, ele tem que ser 0. Ele tem que ser 0 porque senão a gente teria... se ele fosse maior do que 0, a gente mudaria o vetor. Então mais 0, V2. Aliás, U2. Então aqui, no caso da base dos U's, né? O 1 e o 2 são uma base, mas nesse exemplo as coordenadas a gente tem 3 e 0. E aqui no primeiro exemplo, né, do V1 e V2, as coordenadas são 3 e 2. Vejam que duas bases podem servir com diferentes coordenadas para representar o mesmo vetor. Ok? Esse terceiro exemplo aqui, do Z1 e do Z2, ele é um exemplo muito especial porque a gente está vendo dois vetores que eles têm um ângulo de 90 graus entre si. O que simplifica muito as coisas, e a gente vai usar muito esses vetores aqui, porque aí a gente fecha, em vez de fechar um paralelogramo com ângulo aqui, a gente fecha um retângulo, né? Que é bem mais simples de fechar um retângulo. Então a gente tem aqui, ó, 2Z1 e 2Z2. Então a gente tem 2Z1
Aqui eu tenho 3, 1. Aqui eu tenho 2, Z1. E aqui eu tenho 2, Z2. Poderia ser um pontilhado, né? Vou fazer um pontilhado aqui. Assim. Então eu tenho 2Z1 mais 2Z2. Beleza? Então Z1 e Z2 também formam uma base. Então o Z1 e o Z2 é o que a gente chama de base ortogonal. Eles são ortogonais porque a base é ortogonal porque Z1 ele tem um ângulo de 90 graus com o Z2. Isso aqui vai ser muito importante, né? Grave essa informação porque a gente vai usar bastante bases ortogonais, tá? E por último, o último exemplo que eu tenho aqui é um exemplo em que, olha só, a gente tem que o ômega 2 e o ômega 1, ou W2 e W1, né? Eles estão na mesma linha. Olha só, os dois eles são linearmente dependentes. O que isso significa? É que o ômega 2 ele é menos metade de ômega 1. Nesse exemplo, é metade e aponta para o outro lado. E aí a questão é, como é que a gente vai fazer um paralelogramo se o V ele não está alinhado com esses dois vetores? Então, como W2 e W1 eles são paralelos, eles estão na mesma linha ou em retas paralelas, isso daqui não é base. Então, ômega 1, W1 e W2, isso aqui não é base. De V. Por que de V, né? Porque se a gente tivesse o V alinhado com esses dois vetores, aí ele seria uma base. Na verdade, qualquer um dos dois seria base, porque você não precisaria dos dois, porque eles têm uma informação redundante entre si aqui, ok? Então, é muito importante que os dois vetores não sejam paralelos, né? Nem na mesma direção e nem em direções opostas. Isso aqui, então, ele não vai ser base. E aí, os outros exemplos de base que a gente tem aqui, ó, é que a gente vê que qualquer vetor no plano pode ser descrito pela combinação linear de dois vetores, né? Então, uma base pode escrever vários vetores, e o mesmo vetor pode ser escrito com várias bases. Tá? Agora, eu quero falar de um tipo de base que a gente vai usar muito, que são as bases ortonormais. Vamos lá ver o que é isso. Bom, pessoal, então as bases ortonormais, elas são orto, porque são ortogonais. Tá? Então, toda base ortonormal é ortogonal, que significa que o E1 ele é perpendicular ao E2, então tem um ângulo de 90 graus. E normais, porque E1 e E2 são versores. Vocês veem que eu até usei o chapéuzinho aqui. Tá? Isso simplifica bastante na hora de a gente descrever vetores como bases ortonormais. Então, vou escrever aqui, ó, são versores, o que significa que o módulo do E1 ele é igual ao módulo do E2, que é igual a 1. Tá? Por que simplifica bastante? Porque a gente sabe que esse tamanho aqui é igual a 1. Então aqui, por exemplo, aqui a gente tem duas vezes o tamanho. Então a gente tem aqui 2E1. E aqui a gente tem tipo 1,5. 1,5 E2. Então o nosso vetor V ele tem uma projeção ao longo da direção de E1 que ele tem um tamanho de 2. Notem que 2 já é a projeção. 2 já é o tamanho da projeção. Por isso que as bases ortonormais são interessantes. Então ele tem 2E1 mais 1,5 E2. Mas mais interessante do que bases ortonormais, tá? Então a gente vai usar aqui, ó, o E1 e o E2 são uma base. Notem que sempre quando a gente escreve uma base, eu uso essas chaves, coloco os vetores da base dentro e fecho as chaves.
a gente só está trabalhando com dois vetores porque a gente está no R2, ou seja, no espaço bidimensional. Depois eu vou falar o que é o R1 e o R3 também. E aí a gente vai dizer uma base, vai usar essa notação de colchetes aqui, são os vetores que estão aqui dentro, são os que formam uma base para esse espaço. Agora, o que é uma base canônica? A base canônica é o que a gente vai usar o tempo todo, tá? Porque a gente vai usar esses vetores aqui, ó. Então a gente tem um espaço euclidiano com o eixo, com a coordenada x, geralmente horizontal, e o y vertical. E aí a gente pode dizer que o vetor que aponta de 0 até i, até 1, na direção de x, a gente pode chamar de i. Ou alguns lugares, né? Então a gente vai ter a notação do i, que é também utilizado o x ou ainda o ex. Em alguns lugares ainda vocês vão encontrar um E1, que é a primeira coordenada, né? Aí então a gente teria aqui na direção, é o vetor unitário na direção da coordenada x. Então a gente tem o i, ou o x, ou o ex, ou o e1, tá? Eu acredito que eu vou usar mais o i ou o xzinho, tá? Mas é importante eu falar que, dependendo do livro, vai ter notações diferentes, mas o livro é bem claro para especificar o que ele está usando como notação básica. Tá? E aí a gente tem, na direção do y, a gente tem o j. Eu estou começando com o i e j porque eu sei que muitas vezes no ensino médio ensina com i e j. Então a gente também tem o vetor unitário na direção de y. E aí a gente vai usar o j, ou o y chapéu, ou o ey chapéu, às vezes até sem o chapéu aparece, né? Ou o E2. A gente define que há uma ordem entre as coordenadas. O x é o primeiro, o y é o segundo, o z é o terceiro, né? Então, se a gente tivesse o z, aqui o vetor unitário na direção de z, a gente teria o k, ou z chapéu, ou ez, ou E3. Então essa notação de E1, E2 e E3 é mais utilizada quando a gente vai expandir o conceito de espaços para mais dimensões. Então você pode ter o E4, o E5, o E6, e aí a gente não usa mais XY, eu uso X, Y e Z até o 3, e depois os outros a gente não tem nome para isso, né? Mas basicamente, por que essa notação ela é muito interessante? Porque a gente pode pegar qualquer vetor nesse espaço, né? Então, por exemplo, eu vou pegar esse vetor assim, ó. Que eu estou desenhando aqui, ó. Esse vetor, ele vai ter uma projeção horizontal e uma projeção vertical. Ó, ele é projetado na vertical e projetado na horizontal. Então aqui, digamos que ele aponta para o ponto x igual a 2. Então ele vai ter para o ponto aqui, ó, é o x igual a 2 e o y igual a 1,5. Digamos que lá é o 2. Então olha só, esse vetor aponta do 0 até o ponto 2 e 1,5. Então a gente vai poder escrever ele como sendo do 2i, notem que aqui a gente tem o 2i, e aqui a gente tem 1,5j. Então esse vetor v aqui, ó, ele pode ser escrito de forma ambígua, tá? Opa, deixa eu arrumar aqui. Em duas notações. Esse v, ele pode ser escrito como sendo 2i mais 1,5j, e essa aqui, então, é a notação vetorial, tá? Então, ó, até eu vou aproveitar esse espaço aqui, ó,
vou falar de notação vetorial. A gente vai escrever um vetor como a soma de outros dois vetores. 2i mais 1,5j. E a gente também pode usar o que a gente chama de expressão analítica. Tá? Como assim? O que é a expressão analítica? A gente vai usar a notação analítica porque a gente vai usar assim, ó, que o vetor ele aponta de 0 até 2 e 1,5. Aqui geralmente a gente usa só uma vírgula, né? Mas aí como aqui tem uma vírgula também, eu vou usar um ponto e vírgula para diferenciar, tá? Então a gente pode colocar dois números entre vírgulas que eles estão representando a coordenada no espaço bidimensional para onde o vetor aponta. É uma notação totalmente equivalente, a gente vai ver em alguns exemplos que a gente pode utilizar essa mesma notação para fazer as operações de soma, subtração, multiplicação por escalar, tá? Tanto a notação vetorial quanto a notação analítica, ambas são úteis e a gente pode escrever elas tranquilamente. Então vamos ver um pouco mais sobre a notação e ver algumas características de como a gente vai fazer operações na base canônica. Então, pessoal, falando um pouco mais sobre expressão analítica, vejam que se a gente tem um espaço, um plano bidimensional que a gente põe no sistema de coordenadas x, y, qualquer ponto nesse espaço que tenha as coordenadas x, y, né, então que tem uma projeção em x e uma projeção em y, ele pode ser escrito como um vetor v, e esse vetor ele pode ser decomposto como um vetor x na direção de i e y na direção de j. Então a gente tem esses dois vetores, uma combinação linear desses. Então o vetor v ele sempre pode ser escrito como x na direção de i mais y na direção de j. Então por isso que as duas notações elas são totalmente equivalentes. O vetor v ele pode ser escrito assim, entre parênteses, as coordenadas, ou como soma de vetores. Então eu trouxe aqui alguns exemplos e aqui a gente vai ver que esse primeiro vetor ele é 3 em i e menos 5 em j. Então na expressão analítica a gente vai fazer 3 e menos 5. Tá? No outro, ó, menos i e mais j. Então a gente tem menos 1, nota que aqui não aparece, mas tem um 1, e aqui mais 1. Né? Porque é o que tem aqui na frente do j. Esse daqui é um caso importante de prestar atenção, porque o que acontece? Aqui destaca a grande diferença dos dois. Na notação vetorial, quando não aparece o i, significa que tem um zero multiplicando na frente dele. E na notação analítica a gente não pode esquecer de pôr o zero, porque senão a gente ignora que tem... Por exemplo, se eu colocar aqui só 3, entre parênteses, só assim, ó, 3, isso aqui é o x ou é o y? A gente não sabe. Então isso daqui não dá. A gente tem que colocar o zero. Tá? Tem que colocar o zero para dizer que tem zero no i. E aí a gente põe o 3 no j aqui. Da mesma forma que a gente vai pôr menos 10 aqui, porque é o menos 10 no i, e 0 no j. Ok? Então essa daqui é a notação, notem que ela fica alinhada, fica fácil de trabalhar. Na verdade é tão útil quanto a expressão vetorial. A analítica a gente vai usar bastante também, né, mas elas são totalmente equivalentes. Em particular, a gente tem que o vetor i ele é 1 e 0. Esse aqui é o vetor i, porque ele aponta para o 1 em x e 0 em y. Certo? E o vetor j é o 0 e 1. Da mesma forma, ele aponta para o ponto 0 em x e 1 em y. E o vetor 0, 0, ele é o 0, 0. O vetor nulo, né? O vetor 0, é o vetor que aponta da origem para ela mesma, ou seja, ele não tem nem expressão gráfica. Né? Então, agora a gente vai ver como ficam as operações com vetores nessas expressões, utilizando essas notações. Bom, pessoal, então agora com a nossa notação analítica, antes da gente falar de operações, eu vou falar do que é a igualdade entre vetores. Olha só
Qual é a condição de igualdade? A gente sabe que os vetores u e v, eles apontam para suas coordenadas, então são 2 pontos no espaço, e eles vão ser representados, né, as coordenadas o x e o y para o u, e o vx e o vy para o v. Como é que eles vão ser iguais? Quando dois vetores são iguais? Somente quando a componente x de um é igual à componente x do outro. E também a componente y de um é igual à componente y do outro. Então, são duas condições para que haja a igualdade. Como é que isso vai acontecer na prática? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Eu dei dois vetores que eles são parametrizados. Então, a gente tem que a componente x do vetor u, ela é x mais 1. E a componente x do vetor v é 5. Essa condição está nos dizendo que para que u e v sejam iguais, isso vai nos dizer que x mais 1 e 4, que é o vetor u, tem que ser igual a 5 e 2y menos 6. Ou seja, existem duas condições. A gente tem que o x mais 1 tem que ser igual a 5 e o 2y menos 6 tem que ser igual a 4. Aí a gente tem um sistema de duas equações. Olha só, para que esses vetores sejam iguais, essa equação tem que ser satisfeita, ou seja, x mais 1 tem que ser igual a 5. Isso aqui nos dá que o x tem que ser 5 menos 1, ou seja, o x tem que ser igual a 4. Tá? Então, a primeira condição é que o x aqui tem que ser igual a 4. Porque olha só, o x sendo 4, x mais 1 dá 4 mais 1 dá 5, e a gente tem as duas componentes iguais em x, né? 5 e 5. Somente se o x for igual a 4. E a outra condição aqui, então, é que o 2y menos 6 tem que ser igual a 4. Então, a gente vai ter 2y igual a 4 mais 6. Aí a gente vai ter, então, eu até já posso... Eu vou pegar, então, que o 2y tem que ser igual a 10, ou seja, o y tem que ser igual a 10 dividido por 2, que é 5. Então, para que o u seja igual a v, o x tem que ser igual a 4 e o y tem que ser igual a 5. Essa é a condição de igualdade, beleza? E olha só, então se a gente coloca o y igual a 5 aqui, a gente vai ter 10 menos 6, que é 4. Então, fechou a condição de igualdade. Para os dois vetores serem iguais, as componentes têm que ser iguais. Aí a gente vai para as operações. Então, como que vai ficar na prática essas componentes? Então, a gente tem o ux e o uy somados com o vx e o vy, certo? Na prática, o que a gente vai fazer é somar as componentes. Então, a gente vai ter o ux mais o vx e o uy mais o vy. Então, a gente soma as componentes. Olha só, o x do novo vetor é a soma das componentes x de cada um dos vetores anteriores. E o y do novo vetor é a soma das componentes y dos novos vetores. Tá? Então, deixa eu... Até o que eu acho que não ficou muito bom, eu vou apagar, escrever melhor. Então, que a gente já sabe que eles são essas componentes, a gente vai fazer que a soma vai ser o ux mais o vx. Essa vai ser a componente x do novo vetor. E aqui a gente vai ter o uy mais o vy. Então, a gente soma componente a componente. Se tivesse o z, a gente faria a mesma coisa lá com o z. E agora, quando a gente multiplica por um escalar, por exemplo, 2, 3, 4, quando a gente multiplica por um escalar, a gente vai pegar o a e multiplicar a componente x do vetor u, e aí a gente vai pegar o a e multiplicar a componente y do vetor u. Ou seja, a gente multiplica componente a componente. Aí eu separei alguns exemplos aqui. Tenho dois vetores, o 4 e 1, que é o u. Então, olha só, o vetor u, ele aponta 4 em x e 1 em y. Então, ele aponta para esse ponto aqui, ó. Esse aqui é o vetor u, que ele aponta para o 4 e 1.
E aí a gente tem o vetor v, que aponta para o 2 e 6. Então, o 2 em x, 6 em y. Então, ele vem para cá. Então, ele aponta assim, ó. Então, esse daqui apontou para o 2 e 6. Acho que se eu faço as projeções fica muito poluída o gráfico. Mas enfim, tá aqui, ó. Aqui a gente tem o vetor u e o vetor v. Agora, vamos ver como é que fica a soma dos dois vetores. Somar os dois vetores, a gente vai fazer componente a componente. Pega a componente x, pega 4 mais 2, que dá 6, né? Vou fazer 4 mais 2. E a gente vai fazer o 1 mais 6. Então, ele vai dar o vetor 6 e 5. Então, a soma dos dois vai apontar lá para o 6 e 5. 6 em x e 5... E 7 em y, aqui, 5, desculpa. E 7. Então ele vem aqui pro 6 em x e 7 em y. E esse aqui, deixa eu apagar aqui esse 5 que eu estava fazendo errado. Esse aqui é o vetor, opa, ficou um vetor barrigudo. Então esse aqui é o vetor dado pela soma dos dois. Notem que aqui a gente tem exatamente o vetor u. Aqui, ó, ele vai 1 para cima e 2 para a direita. Exatamente como u. E 4 para a direita. Ele vai 1 para cima e 4 para a direita. Então aqui a gente tem exatamente o vetor u. E aqui, ó, aqui a gente tem o vetor u e aqui a gente tem o vetor v. Que ele vai 2 para a direita, parou lá no 6, e foi 6 para cima, parou lá no 7. Ele estava no 1, foi para o 7. Então vocês veem como a soma de vetores aqui analítica, ela nos resulta na mesma regra, ela é coerente com a regra do paralelogramo que a gente viu para vetores, certo? Então olha só, é o vetor que aponta daqui para lá, exatamente respeitando a regra do paralelogramo. Até que ficou um pouquinho torto, eu fiz aqui de lado, mas beleza. Vamos ver outro exemplo aqui, que é o 2u. O 2u, a gente vai pegar assim, ó. A gente vai pegar 2 vezes 4, vai ser a componente x, e vai ser 2 vezes 1, que é a componente y. Então, a gente pega o 2, multiplica o 4 e multiplica o 1, e a gente vai ficar com o vetor 8 e 2. Então, o vetor que aponta lá para o 8, o 8 aqui seria mais ou menos... Não, 8 em x. 8 aqui e 2 em x. Ele seria esse vetor aqui, ó. Eu fiz no cantinho aqui, né? Então aqui seria o 2u. Notem que ele vai na mesma linha do u, claro, né? Não era 8 em y, não. Então, 8 em x e 2 em y. Então, esse é o 2u, ok? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte de operações, beleza? Bom, pessoal, outra coisa muito importante sobre vetores, né? Uma ferramenta importante é a gente saber definir como é que é o vetor que passa por dois pontos, que começa no ponto A e termina no ponto B. Então, como é que a gente define, em coordenadas cartesianas, o vetor que aponta de A para B? Então, basicamente, o que a gente vai utilizar é o vetor OA, ou seja, que vai dar origem até o vetor, até o ponto A. Nota que aqui, ó, para o ponto, a gente simplesmente abriu parênteses no lado da letra e essa é a anotação para definir um ponto. Por outro lado, para definir vetor, a gente sempre colocou um igual, ó. Então, o OA, vetor, é igual, aí a gente está se referindo à notação analítica, né? A expressão analítica. Da mesma forma, o OB, ele vai apontar da origem até o ponto B, ok? E aí, para a gente definir o AB, a gente vai usar a regra da diferença, né? Lembra que o AB, olha só, quando a gente pega o AB, vocês lembram que na diferença, o vetor que aponta da ponta para 1, da ponta de 1
e até a ponta do outro, ele é dado pela diferença. E quem que era o sinal negativo? O sinal negativo é do que está na base e sinal positivo é o que está na ponta. Então a gente vai usar o OB menos o OA. Isso aqui, ó. E aí, como o OB é essa x2, y2, e o OA é o x1, y1, a gente vai escrever assim, ó. x2, y2 menos x1, y1. Então, lembra que as componentes, elas são independentes entre si. Então, para a gente definir o vetor AB, ou seja, o que aponta de A para B, a gente pode pegar o x2 menos x1, vai ser a componente x dele, e o y2 menos y1 é a componente y desse vetor. Então, olha só, para a gente escrever esse vetor aqui, a gente vai pegar o x2 menos x1, né? Essa daqui ó, é a projeção dele, e depois a gente vai pegar o y2 menos y1, e vai ter a componente y desse vetor, tá? Então, sempre quando a gente quiser definir um vetor que passa pelo ponto x1, y1, né, que sai do vetor do ponto x1, y1 e vai para o ponto x2, y2, a gente vai pegar o ponto final menos o inicial. Final menos inicial em x, final menos inicial em y, né? Então as componentes são independentes entre si. Bom, então com isso a gente tem o mais importante das operações. Eu quero dar um exemplo de como a gente trabalha com vetores, tá? Então, operações álgebra vetorial. Esse aqui é um exemplo bem interessante, porque a gente vai pegar 3 pontos. O ponto A é menos 1 e 2, o ponto B é 3 e menos 1, e o ponto C é menos 2 e 4. Notem que eu não preciso desenhar esses pontos para trabalhar com a notação algébrica. Tá? Isso é o grande poder da notação algébrica, porque eventualmente a gente pode resolver problemas que envolvem gráficos muito grandes, né? De 2000 para menos 50, enfim, difíceis de desenhar em escala. Mas na álgebra a gente pode fazer isso facilmente em 2 dimensões ou em 3 ou em mais dimensões. Esse problema é de 2 dimensões. Então a gente quer determinar o vetor, o ponto D, de modo que o vetor que aponta de C para D é metade do vetor que aponta de A para B. Bom, qual é esse ponto D? Então a gente vai determinar ele da seguinte maneira. A gente vê que CD, o que é o CD? É o vetor, a gente vai usar essa regra aqui, ó. Quem que é o AB? É o que aponta de A para B. Então a gente põe o B menos A, certo? É o B menos A. Então a gente vai pegar o CD, a gente vai pegar o D, que é X, menos o C, que é menos 2. Então eu vou colocar mais 2. Então é o X menos 2. Aí aqui eu tenho o Y menos 4. Tá? Se atentem a esse jogo de sinais aqui. Aí isso daqui vai ser igual ao quê? A 1 meio de quem? De AB. Mas notem que é o final menos inicial. Então é o B menos o A. Então é 3 menos 1, isso dá mais 1. E aqui é o menos 1, menos 2. Então olha o que a gente tem aqui. A gente tem um sistema de 2 equações, né? Eu vou ainda trabalhar aqui. A gente tem aqui o x mais 2 e aqui o y menos 4 tem que ser igual. Aqui a gente tem 3 mais 1 que é 4 e aí o 2 entra dividindo, então a gente vai ficar com 4 dividido por 2. Então aqui ó, esses dois, 3 mais 1 é 4, dividido por 2 dá 2. Né? Até eu vou escrever aqui, ó, que é 1 meio de 4, que é 4, e aqui é menos 3. Então aqui a gente tem 4 meios, que é 2, e menos 3 meios. Bom, então olha só, a gente sabe que esse cara tem que ser igual a esse, ou seja, o x mais 2 tem que ser igual a 2. Daqui a gente já tem que o x tem que ser igual a 0, né? Então ó, o x fica 2 menos 2, x igual a 0. Beleza, achamos o x do ponto D.
tá? Então, olha, o nosso D, ele vai ter que ser, o ponto D, ele vai ter que ser 0. E quem que é o Y do ponto D? Então, para achar o Y, a gente vai usar essa outra igualdade aqui, ó. Y menos 4 é igual a menos 3 meios. Então, a gente vai ter o Y igual a menos 3 meios mais 4. Aqui, então, o 4, ele é... aqui a gente pode tirar o mínimo, né? Ou ver que o 4 é igual a 8 meios, né? Então, a gente vai ter, tirando o mínimo... Vamos escrever aqui, vamos tirar o mínimo comum. Fica com 13, que a gente vai ter 8. Então, a gente fica com 5 meios. Então, notem que o nosso Y é igual a 5 meios. Vocês veem que a gente usou os conhecimentos de álgebra vetorial e a gente obteve que o ponto é 0 e 5 meios. Né? 0 e 5 meios é o ponto que satisfaz aquela condição aqui, ó. Beleza? Bom, então vamos ver o que mais a gente tem para falar sobre vetores. Vamos falar sobre decomposição no espaço tridimensional. Então agora a gente falou, até agora a gente só teve bidimensional, vamos falar um pouquinho do espaço tridimensional. Bom, pessoal, então quando a gente fala de vetores, até agora a gente falou sobre vetores em 2 dimensões, mas vetores podem ser em 3 dimensões. Então é muito importante que a gente entenda como é que funciona a questão do vetor em 3 dimensões. A notação analítica ela já nos diz que o vetor ele aponta, né, quando a gente pega um vetor V, a gente vai ter aqui as componentes Vx, Vy. Só que em 3 dimensões a gente coloca o Vz também, tá? Então em 2 dimensões a gente ignora, simplesmente não mostra para a direita aqui, né? E a gente vai colocar o Vz. A questão é, quem que são o Vx, o Vy e o Vz e como a gente vai interpretar esse vetor? Então, primeiro, eu desenhei esse paralelepípedo aqui em 3 dimensões e a gente vê o ponto P. Esse ponto P, ele tem uma combinação de componentes, né, que vão ser, por exemplo, x, y e z. Então você tem o px, o py e o pz. Tá? Então, como é que a gente vê essas projeções? Elas são as projeções desse ponto nos eixos coordenados. Então veja assim, ó, quando a gente pega o ponto px aqui, ó, a gente vai ter que traçar um plano paralelo ao plano x igual a 0. Consegue ver aqui, ó, quando x igual a 0 a gente tem o plano YZ? Então olha só, quando x igual a 0, isso aqui equivale ao plano YZ. Da mesma forma que o y igual a 0, onde está o y igual a 0? Ó, o y aqui, o y igual a 0 são todos os pontos que estão no plano XZ. Então a gente tem o plano XZ. E aí o z igual a 0, z igual a 0 equivale a todos os pontos que compõem o plano XY. Ok? Então, quando a gente pensa nesse ponto aqui, ó, o plano x igual a 0, você vê que conforme a gente vai com x igual a... vai aumentando o x, a gente tem planos paralelos ao plano x igual a 0, até chegar no plano que passa pela projeção, né, que passa pelo ponto. O plano que é paralelo ao YZ e que passa pelo ponto P, também passa pelo ponto PX aqui no eixo X. Então o nosso PX é mais fácil de visualizar do que explicar, né, na verdade. O PX então é essa projeção, é o ponto de intersecção entre o plano, né, paralelo ao Y e Z, que passa pelo ponto P e intersecta o eixo X. Aí vale a mesma coisa para o Y, então você tem o plano
xz, que é do y igual a 0, aí você vai vindo o py, né? Até que você chega, passa pelo ponto P, e aí a intersecção desse plano, que passa por P, é paralelo ao y igual a 0 aqui, né, ao xz, a gente tem o ponto PY. E aí a mesma coisa para o Z. Então no Z aqui, ó, a gente pega o plano XY e vai subindo até que chega no ponto P, ou descendo, né, se P fosse para baixo. Chegou desse ponto, a intersecção é a projeção do ponto lá em Z. Bom, talvez no começo possa parecer meio complicado, mas trabalhando com isso a gente vai ver que não é tanto. Então, como é que a gente vai desenhar um vetor, né, em 3 dimensões? Aqui eu vou dar a dica de como desenhar, mas a gente sabe que todos os pontos no espaço têm um vetor associado. Então, a gente sempre vai ter um vetor que aponta da origem, eu vou chamar ele de V aqui, até aquele ponto Px, Py e Pz. No caso aqui eu deveria ter posto Px, Py e Pz, porque é o vetor que aponta para o ponto P, certo? Então, na notação analítica, é essa a expressão para o vetor V. Então, se a gente tem as componentes x, y e z do vetor, né? Então a gente vai ter a projeção desse vetor no eixo x vai ser o px, componente x do ponto P. A projeção do vetor no y vai ser o py, né? E a componente y no ponto P. E a projeção do z vai ser o pz, que é a projeção em z do ponto P, certo? Beleza. A gente também tem outros tipos de projeções. A gente pode ter, por exemplo, a projeção no plano XY. O que é essa projeção no plano XY? Se a gente olhar para esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ele é simplesmente o... pois é, seria mais interessante com os V's, mas enfim, é só o Px em I mais o Py em J, sem componente Z. Então é quando o componente Z é igual a 0, a gente tem essa projeção aqui, ó, né? No plano XY, a gente zera a componente Z. Da mesma forma que a gente pode ter a projeção lá, ó, no plano YZ, que é quando o X é 0. Então aquela projeção, ela vai ser o PY em J mais o PZ em K. Né? Então a projeção, a gente zera, elimina a componente X, tem a projeção lá naquele plano. E aí por último, a gente tem essa projeção aqui, ó. Projeção do vetor V no plano XZ, a gente simplesmente vai pegar o plano XZ é quando o Y é igual a 0. Então a gente zera, elimina a componente Y. Então é só o Px em I mais o Pz em K. Então esse daqui a gente elimina a componente Y. Nesse do fundo a gente elimina o X e nesse daqui de baixo a gente elimina o Z. Então a gente tem aqui nosso paralelogramo. Bom, enfim, agora, beleza. Agora digamos que a gente tem um ponto e a gente quer desenhar esse vetor. Qual que é a estratégia? A primeira estratégia é traçar... Bom, a gente sabe que quando a gente faz em 3 dimensões, a gente sempre vai usar o X e o Z no plano cartesiano e o X... Aliás, o Y e o Z e o X meio na diagonal, como se o X fosse a componente que meio que sai do quadro aqui, tá? E aí a gente vai pegar, bom, vamos ver esse exemplo. A gente tem que é 13 em X. O X cresce para cá, então eu pego 1, 2, 3 em X. Eu sei que essa é a projeção X do nosso vetor, que vai apontar para o ponto 3, menos 2 e 4. Aí eu tenho Y, eu tenho menos 2. Aqui eu já desenhei aqui, ó, o eixo Y negativo para pôr o menos 2 aqui, tá? E por último, eu tenho 4 em Z. Então 1, 2, 3, 4 em Z. Tá, beleza. A gente tem as projeções nos eixos. Como é que a gente desenha esse vetor? Primeira coisa que a gente vai fazer é a projeção em XY, que ela é atravessada, ela é meio diagonal aqui, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar
esse vetor em y e vou passar, eu vou copiar ele aqui no ponto que ele sai no x. E esse do x eu vou copiar aqui, ó. Tá? Vocês veem que eu faço tipo um losango aqui, né? Ó, vocês estão vendo esse ponto aqui, ó? Esse ponto me dá a projeção. Esse vetor aqui, ó, ele é a projeção aqui, ó, no plano XY. Ele é a projeção no plano XY do vetor que a gente quer desenhar. E aí, como é que a gente vai fazer a projeção em Z? Então, olha só, eu vou ter que subir esse vetor que eu projetei para cima, saindo do 4. Então, eu vou vir aqui, ó. Se eu subir 4 aqui, eu subo 4 aqui. Então, aqui eu tenho que subir 4, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais ou menos. Né? Opa! Então, olha só. Aqui, na verdade, o ideal seria fazer tudo pontilhadinho, né? Acho que vai ficar melhor. E aqui também. Ó. Por quê? Porque daí esse ponto aqui, ó, eu ligo ele lá, ó. Esse ponto quem que é? Esse ponto é o ponto A. É o ponto A, 3, menos 2 e 4. Ele foi 4 para cima, menos 2 para trás, né, para a esquerda no eixo Y, e 3 para frente no eixo X. E aí, então, eu ligo esse ponto, eu tenho o vetor V, né, considerando que V é o vetor que aponta da origem para o ponto A. Então, assim, a gente... É uma forma, uma técnica de desenhar vetores em 3D, tá? Não é tão simples quanto em 2D, obviamente, mas eu acho que essa técnica aqui ajuda bastante, beleza? Bom, pessoal, então é muito importante vocês saberem que quando a gente fala de R1, R2 e R3, o que a gente está se referindo é a quantidade de coordenadas que o sistema tem. Então, quando a gente fala do R1, a gente precisa apenas um número, uma informação para saber posicionar o ponto. No R2, a gente precisa de duas, a gente precisa do X e do Y. No R3, a gente precisa de 3. A gente pode ter R4, R5, Rn, né? Mas por enquanto a gente não vai trabalhar, até porque a gente não tem uma representação gráfica desses outros sistemas. Quando a gente está no R3, outra coisa importante que a gente pode ver é uma condição de paralelismo. O que é isso? Como é que a gente vai definir se um vetor ele é paralelo ao outro em 3 dimensões? Em 3 dimensões, ou duas, ou em uma, eles vão separar em uma, enfim, em 3 ou em 2 dimensões, né? 3 ou no R2, não importa. A condição é a seguinte: para eles serem paralelos, tem que haver um número, deve existir um número k que faça com que um vetor seja, que o vetor U seja k vezes o vetor V, ou o contrário, né? Ou o contrário também vale. Se fosse o contrário, seria uma coisa assim, seria o V igual a 1 sobre k U, né? Isso poderia ser outro número, enfim. Se o U tem que ser igual a k vezes o vetor V, né? Então a gente vai ter o seguinte, ó, o x, o y, o z tem que ser igual a k vezes vx, vy, vz. Ou seja, o mesmo k tem que estar multiplicando todas as componentes do v. E aí, como é uma condição de igualdade, o x tem que ser igual a k vx, tá aqui, ó, né? O y tem que ser igual a k vy e o z tem que ser igual a k vz. Se a gente for isolar o k aqui, a gente tem o x sobre o k, né? A gente tem o x sobre vx. Então, a gente tem o x sobre vx. A gente vai ter o mesmo k, a gente vai ter o y sobre vy. E o mesmo k, a gente vai ter o uz sobre vz. Então, é assim que a gente vai testar se dois vetores são paralelos. Vamos ver esses dois vetores aqui. Se a gente dividir o ux com o vx, né? Então vamos ver o que vai dar aqui quando a gente divide menos 2 com menos 4. Isso aqui vai dar 1/2. E o que acontece quando eu divido 3 por 6? Então o k, né? 3 por 6 também dá 1/2. Bom, estamos indo bem. E o último, né? A componente z.
será que vai dar? Ó, menos 4 sobre menos 8. Isso aqui vai dar 1 meio. Então, quando as três divisões dão o mesmo valor, no caso 1 meio, a gente sabe que a gente pode escrever o vetor u como sendo 1 meio de v. Ou seja, o vetor u ele tem a mesma direção que o vetor v, o que define paralelismo. E no caso ele tem o mesmo sentido, porque o sinal é positivo, e ele tem metade do tamanho, porque a gente multiplica por um número 1 meio. Bom, pessoal, então para a gente encerrar nossa aula, eu vou falar para vocês, né, como que a gente vai definir o ponto médio entre dois pontos. Veja só, para entre dois pontos, entre o ponto A e o B, a gente tem o ponto médio M, e o grande detalhe para a gente definir, né, qual que é o ponto médio, é só a gente ver o seguinte, ó. A gente sabe que aqui a gente tem um vetor, o vetor AM, e aqui a gente tem outro vetor, que é o vetor MB. E esses dois vetores, para ser o ponto médio, eles têm que ser iguais. Mesmo direção, sentido, tudo. Então o AM ele tem que ser igual ao MB. E lembra quando a gente definiu o vetor entre dois pontos? O que a gente teve de condições aqui? Ó? A gente vai ter que o ponto X, né, médio, menos, que é o M, né? Então aqui a gente vai ter o XM, YM, para definir qual que é a média. Então o XM menos o XA, né? E aqui o YM menos o YA. Esse daqui é o vetor AM. E depois a gente tem o MB, que daí vai ser o XB menos XM, e aqui o YB menos YM. Ficou apertado, mas enfim. Depois o que a gente vai ter? Ó, igualdade XM menos o XA é igual ao XB menos o XM. E daqui, olha só, passa para o outro lado o XM, a gente fica com 2XM naquele lado. E a gente passa o XA para o lado direito, fica com XA mais XB mais XA. Certo? Aí a gente vai fazer a mesma coisa para os Y. Ó. O YM menos o YA é igual ao YB menos o YM. Né? Então, esse é igual àquele. E aí a gente tem de novo, ó, aqui é o Y. YM. Então a gente tem para cá, ó, passa para o lado direito, esse aqui vai ficar positivo, fica 2YM. Vai ficar igual a YB mais o YA. Então olha só, 2XM é a soma dos XA com XB. 2YM é a soma do YA com YB. Então a gente vai ver que o XM ele é o XA mais XB dividido por 2, ou seja, é a média entre as coordenadas x, e o YM é a média entre as coordenadas y. Soma as coordenadas, divide por 2. E para o z, a gente vai fazer a mesma coisa, né? O ZA mais o ZB dividido por 2. Então, por exemplo, para a gente achar a mediana entre A e B, aqui, né? A gente vai ter... a gente não sabe que ponto é esse, então a gente vai querer achar o XM, o YM e o ZM. Então a gente vai fazer o quê? O XM, que é o ponto médio entre os dois, vai ser 3 mais 4 dividido por 2. Então aqui a gente vai ter 7 meios. O YM vai ser menos 8 mais 2 dividido por 2. Então a gente tem menos 6 terços. Menos 6 meios dá menos 3. E ZM, que é o Z médio, né? O Z do ponto médio, ele vai ser 5 mais 3 dividido por 2. Ou seja, 8 dividido por 2 dá 4. Então o nosso ponto médio entre o ponto A e o ponto B em 3 dimensões, a gente não sabe nem desenhar aquilo lá, a gente sabe que o ponto médio
vai ser 7,5 em x, menos 13 em y e 4 em z. Então, com isso a gente vai encerrar a aula de hoje sobre a combinação linear, né, e propriedades de vetores. A gente acabou estendendo para a propriedade de vetores e operações com as componentes no espaço R1, R2 e R3. Então essa foi a nossa aula sobre combinação linear de vetores e a nossa próxima aula vai ser sobre o produto escalar, que é uma ferramenta muito poderosa para a resolução de problemas com vetores. Lembrando que agora é com vocês. Façam os exercícios, mandem suas dúvidas para o fórum e se tiverem a oportunidade de responder a dúvida de alguém, responde lá, que isso vai ser importantíssimo para o teu aprendizado também. Então, até a próxima aula!